Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola inédito. Pela primeira vez, vocês vão me ver dando palanque para um político da esquerda. Por incrível que pareça, eu vou concordar com ele em muitos pontos. E pior, você também. Pode confiar em mim e assistir até o final que você não vai se arrepender. Esse vídeo é um registro histórico do que a esquerda realmente pensa sobre o Lula e sobre os governos do PT. E se você concorda que o maior risco para a democracia brasileira é justamente a volta do lulopetismo em 2022, eu preciso da sua ajuda para fazer esse conteúdo furar a bolha e chegar para quem não pensa como a gente. Por isso, eu te peço duas coisas. Primeira, pause esse vídeo e compartilhe. Leva menos de 10 segundos e faz toda a diferença. Segunda coisa, marque aqui nos comentários pessoas que você conhece que tenham alguma inclinação à esquerda. Por exemplo, quem é contra privatizações, quem é a favor de cotas raciais, quem defende a legalização do aborto em qualquer circunstância, quem acha que o Estado tem que controlar o preço da energia, dos combustíveis, enfim, marque alguém simpático, alguma pauta associada à esquerda, seja ela qual for. O nosso objetivo, juntando Instagram, YouTube, Facebook, é somar 30 mil comentários. Portanto, você que costuma me apoiar com um emoji ou com uma palavra de incentivo, dessa vez, por favor, marque alguém no seu comentário. Bom, esse vídeo tem como base uma entrevista concedida ao UOL pelo ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro, mas sempre candidato à presidência, Ciro Gomes. Com todos os seus defeitos e os seus predicados, ele tem a preferência aí de uns 10% do eleitorado e é hoje a segunda maior liderança da esquerda brasileira. O Ciro só fica atrás mesmo do Lula, nosso ex-presidente e ex-condenado que voltou a ser elegível graças à caneta amiga do Supremo. Essa hierarquia também se confirma na internet. Segundo o Índice de Popularidade Digital, publicado ano passado pelo Globo, Lula ocupa o 5º lugar no ranking e Ciro o 9º lugar. E olha eu aí na 6ª posição, logo atrás do ex-corrupto. Mas sem maiores delongas, vamos ao primeiro trecho da entrevista. É razoável que a saída para o Brasil seja voltar o lulopetismo ao poder? É isto, a volta ao passado, de quem tendo tido a oportunidade de ouro de governar com 14 anos, com popularidade que alcançou 86%, não ter promovido uma única mudança institucional na vida brasileira? Eu brinco, mas está virando tragédia, que a única mudança institucional que valeu para todo mundo no Brasil durante os 14 anos de poder do PT foi a tomada de Três Pinos. Realmente é uma mudança e tanto. Mas agora falando sério, quando o Ciro diz que o Lula perdeu uma oportunidade de ouro, não é exagero. O Partido dos Trabalhadores governou durante um ciclo virtuoso de crescimento da economia mundial, quando o bônus demográfico favoreceu a população economicamente ativa no Brasil, que coincidiu com a explosão das commodities no mercado internacional e com a descoberta do pré-sal. Então, nas mãos certas, esse país teria decolado de verdade. Mas o lulopetismo se contentou em distribuir migalhas para a população enquanto assaltava os cofres da República para se perpetuar no poder. Não melhorou a qualidade da educação básica, medida pelo ranking PISA, não ampliou adequadamente nossa infraestrutura, nem criou um ambiente de negócios mais atrativo para investimentos a longo prazo, não corrigiu os privilégios do funcionalismo público, o inchaço do Estado, muito menos o desequilíbrio da Previdência Social, e não mexeu no sistema tributário, que prejudica justamente os mais pobres, com impostos sobre o consumo e sobre o trabalho. E como disse o Ciro, o governo petista teve tempo, condições políticas e popularidade para promover essas mudanças, até porque o Lula herdou de bandeja a estabilidade do Plano Real. E a propósito, o Lula ficou contra o Plano Real. Pelo Lula, a inflação tinha galopado mais ainda, porque para ele o Plano Real era um truque e o projeto de poder dele tinha que ser precipitado e tal. Chega. Chega nada, a gente está só começando. Mas antes de seguir com o Ciro, eu preciso chamar a atenção de vocês para o partidarismo vexatório do entrevistador escolhido pelo Grupo Folha, o jornalista militante Kennedy Alencar. Sério, o cara é tão petista, mas tão petista, que os primeiros comentários do vídeo do UOL, lá no YouTube, são dedicados à sua parcialidade. Olha isso aqui. Kennedy passou mais tempo perguntando sobre o Lula e o PT e interrompendo o entrevistado quando ele fazia críticas duras ao lulopetismo. E tem esse aqui também. Kennedy tentando desesperadamente defender o Lula e interromper os argumentos do Ciro.
E o internauta tá certo. Parece que o jornalista ficou em pânico quando percebeu que um dos alvos do Ciro Gomes nessa entrevista era o Partido dos Trabalhadores. Reparem na tensão estampada no rosto do Kennedy Alencar quando ele tenta defender o indefensável ao falar em combate à corrupção nos governos do PT. Mas não criou um colchão social, não tomou medidas para combater a corrupção, fortalecer a Polícia Federal, indicou. Não houve avanço, só participou desse pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Participou da transposição do São Francisco. Olha, pelo amor de Deus, o Lula botou o Gedel Vieira Lima para administrar o projeto de transposição do São Francisco. Não fale isso, porque eu nem estou com vontade de falar isso. Olha, depois desse sorriso envergonhado do Kennedy Alencar, a sequência do Ciro é muito boa, mas eu vou cortar e acelerar um pouquinho, porque a gente já está cansado de saber da ladroagem nos governos do PT, com o loteamento dos ministérios e das estatais. Mas reparem no desconforto do jornalista militante, chega a ser cômico. O Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha roubar. O Lula entregou o Ministério da Integração Nacional e o projeto de integração do São Francisco, o mais importante projeto do governo do Lula, sob o ponto de vista de infraestrutura, para o Gedel, aquele dos 51 milhões nas malas. O Lula botou Michel Temer na linha de sucessão do Brasil. Eu pedi, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele me acusado de estar magoado. Aqui, o Lula entregou a Transpetro ao Sérgio Machado. O Lula entregou $1 bilhão. O Sérgio Machado, sabe o que era? Roubalheira de bilhões de reais, mancomunado com o Renan Calheiros. Eu acho que os erros foram enormes. Só um minuto. Não vamos falar disso. $1 bilhão de contratos sem licitação na Petrobras para Eunício Oliveira. Vocês perceberam essa última intervenção constrangedora do Kennedy Alencar? Eu concordo que os erros foram enormes. O nome disso não é erro, né, Kennedy? O que o Ciro descreve aqui são crimes bilionários arquitetados, viabilizados pelo governo do seu corrupto de estimação. Ou melhor, ex-corrupto, né, graças ao STF. De qualquer forma, seria melhor o Kennedy segurar um pouco a militância durante o expediente, porque até a audiência da Folha está reclamando nos comentários. Mas voltando aqui para o tema. Quando nós ouvimos o Ciro discorrer em primeira pessoa sobre a roubalheira que ele testemunhou na gestão petista, a gente percebe uma diferença marcante entre o atual governo e as administrações anteriores. Antes, com Lula, com Dilma, com Temer, os maiores ministérios, as maiores estatais e os maiores orçamentos da República em áreas estratégicas como transporte, infraestrutura, obras, energia, estavam loteados entre os partidos fisiológicos e os seus caciques. E os escândalos de corrupção, como bem descreveu o Ciro, eram na ordem de bilhões e bilhões de reais. Mas hoje em dia, a julgar pelo noticiário especializado, aparentemente essa prática criminosa foi interrompida. Para pensar, quando foi a última vez que você ouviu falar de corrupção em escala nas empresas estatais? Quando foi a última vez que você viu no jornal algum contrato bilionário do governo federal com evidências de superfaturamento? Qual ministro desse governo foi afastado por suspeita de envolvimento em desvios de verba pública no exercício do cargo? E falando nisso, quem foi que meteu a mão no dinheiro do povo durante a pandemia? Foi o governo federal ou foram os governadores e prefeitos do Covidão? Então, ficam esses questionamentos para nossa reflexão. Mas vamos seguir em frente, porque o lulopetismo não é manchado só pela corrupção. O PT também conduziu o país para a maior recessão econômica da sua história e para uma década perdida. É ou não é, Ciro? O Brasil era a 9ª economia do mundo e empobreceu para a 12ª economia do mundo. Nenhum petista pode falar isso, sabe por quê? Porque a Dilma pegou o Brasil com a 6ª economia do mundo e entregou em 9ª. Nós estamos falando da desvalorização do câmbio. O Bolsonaro pegou o real a 3,70 e está com 5,74 no momento em que eu lhe falo. Né? A Dilma pegou a 1,75 e entregou com 4. A Dilma quebrou o Brasil. O Bolsonaro derrubou agora, com o pretexto da pandemia, 4,1% o PIB brasileiro. A Dilma pegou 2 anos. 2 anos, derrubou 3,5% no ano e 3,2% no outro ano. A Dilma pegou desemprego em 7 milhões, 8 milhões de pessoas, levou para 12 milhões de pessoas. Será que as pessoas são idiotas? Será que o povo brasileiro é imbecil? Deixa eu dizer para você, nós estamos completando a pior década em 120 anos. Antes da pandemia. Antes da pandemia, o Brasil completou a pior década em matéria de economia, emprego, salário, renda, aposentadoria, né, investimento, infraestrutura, saúde, educação. A pior década, 10 anos, em 120 anos de história. Bom, respondendo à pergunta do Ciro, não. As pessoas não são idiotas, o povo brasileiro não é imbecil e a população tem memória. Mas caso ela fraqueje, a gente está aqui para lembrar e para comparar. Nos últimos 3 anos do PT no poder, sem pandemia nem crise internacional, esse foi o saldo de empregos com carteira assinada no Brasil. 2014, 396 mil empregos criados. 2015,
542 mil empregos extintos. E 2016, mais 1.321.000 empregos formais eliminados. Agora vamos ver os números dos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro na criação de empregos com carteira assinada. Tá? Começando por 2019. 644 mil empregos formais criados. E queda do índice de desemprego segundo o IBGE. 2020, chegamos em 2020, ano de pandemia e de paralisação econômica. Mesmo assim, 142 mil empregos formais criados. E 2021, contabilizando, claro, só os dados oficiais de janeiro e de fevereiro, 659 mil postos de trabalho com carteira assinada, regime CLT. Ou seja, enquanto o governo Bolsonaro, no meio de uma crise sanitária e econômica de proporções globais, já acumula aí um saldo positivo de mais de 1.446.000 empregos formais registrados, o governo lulopetista praticou um verdadeiro genocídio das carteiras de trabalho. Né? Eliminou aí do mercado mais de 2.467.000 vagas de emprego. E o PT fez isso enquanto empobrecia as pessoas, endividava as famílias e assaltava os cofres públicos. Né? Por isso que o Ciro argumenta com razão que Lula e o PT estão desmoralizados para criticar as políticas econômicas do atual governo. Porque os resultados de Paulo Guedes e Bolsonaro em termos de emprego, de juros, até de inflação, são muito melhores que os do lulopetismo. Mas agora vamos conferir o que diz o Ciro quando ele se refere diretamente ao Lula, a quem ele conhece há décadas e de quem ele já foi ministro entre 2003 e 2006. O Lula esculhambou, dizendo que não era Maria vai com as outras. Você conhece o Lula, eu conheço bem o Lula. O Lula só pensa em si. O Brasil, depois de si, só pensa no PT. Depois de pensar em si e só pensar no PT, o Brasil vem em 15º lugar nas preocupações do Lula. Para a gente encerrar esse capítulo Lula, porque tem outras coisas para a gente falar na entrevista. Você que está me perguntando. Não, mas é importante. Meu Deus, que vergonha alheia desse jornalista. Vamos continuar. No fim, eu disse para ele, Lula, não é possível. Você não pode transformar a vida brasileira, sabe, num ato de vingança pessoal. De vingança pessoal contra o povo brasileiro. Você já parou para pensar? Disse eu para ele. Vou dizer só o que eu disse. Se você não está com ódio ao povo, porque você achava talvez que merecia que o povo descesse lá em Curitiba e quebrasse tudo e lhe trouxesse de volta para o poder primeiro e único, eu perguntei a ele se ele não percebia o erro grave que ele cometeu transferindo a popularidade dele para uma pessoa sem nenhuma vivência política como a Dilma. Bom, nesses trechos, Lula é descrito por Ciro Gomes como uma pessoa egocêntrica, profundamente ressentida, rancorosa e vingativa e que se sentiu abandonada pela população. E faz sentido, porque o Lula não voltou ao jogo político absolvido pela justiça ou carregado aí nos braços do povo. Nada disso. Ele se tornou elegível, favorecido por decisões controversas de ministros do STF, que em sua maioria foram indicados ao cargo por ele e pelo PT. Né? Quer ver um outro ponto que também merece destaque nessa fala do Ciro? A responsabilização do Lula pela criação política da Dilma, uma figura incompetente, inexpressiva e manipulável, né? Colocada aí a serviço do projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. Aliás, no próximo trecho que eu vou mostrar, fica clara a motivação por trás das tendências hegemônicas e autoritárias do PT. Porque se você olhar a plataforma digital do PT, os comportamentos do PT, a característica meio mafiosa do Lula de ficar calado ou dizer coisas diferentes e mandar toda a tropa dele atacar no particular, mostra o seguinte, o Lula não está nem um pingo preocupado com a sorte do Brasil. O Lula está preocupado em que o PT fique fora e não eleja os 50 deputados e não bote a mão nos milhões de reais do fundo partidário. E agora introduzir outra tragédia, o financiamento público de campanhas, tomada a distribuição do dinheiro pelas cabeças de deputado federal. Aí você entende por que o PT quer que o Brasil se lixe. O político mais esperto do Brasil, o político mais genial do Brasil é o Lula, está meio enferrujado, mas é o mais genial do Brasil. Pois bem, o Lula estava cansado de saber que o Haddad não ganhava a eleição de 18. Cansado de saber. O que ele fez? Vou me vingar do povo brasileiro, fazer o PT eleger 50 deputados e botar a mão em 500 milhões de reais de fundo partidário e fundo eleitoral. Infelizmente, este é um novo critério. Aqui eu tenho só duas breves observações. Esses políticos hipócritas discursando que a prioridade na pandemia é salvar vidas e proteger a renda dos vulneráveis não abriram mão de 1 centavo, né, desses bilhões de reais do fundo partidário e do fundão eleitoral em 2020. E ao contrário do que possa parecer, o Ciro Gomes não é contra financiamento público de campanha, coisa nenhuma. Na verdade, o que incomoda o Ciro é que a distribuição dessa verba bilionária é feita conforme o tamanho da bancada de cada partido na Câmara. E o PDT tem só 28 deputados federais eleitos contra 56 do PT.
Provavelmente o Ciro adoraria abocanhar mais dinheiro público para sua própria candidatura e para as campanhas dos seus correligionários. E aqui uma última consideração fundamental. Apesar de eu concordar bastante com o Ciro Gomes nas suas críticas ao lulopetismo, o fato é que a relação dele com o Lula e com o PT é um pouco bipolar, né, na ausência de uma expressão melhor. Tanto que semana passada a manchete dos jornais era essa aqui: PDT de Ciro contrata João Santana como marqueteiro. Santana foi o responsável pelas campanhas vitoriosas de reeleição de Lula em 2006 e de Dilma Rousseff em 2010 e em 2014. O acordo reforça a certeza de que Ciro Gomes vai disputar novamente a eleição em 2022. Pessoal, esse João Santana é aquele mesmo marqueteiro que foi condenado na Lava Jato por lavagem de dinheiro e que recentemente declarou que Lula tem o melhor perfil para se candidatar a vice-presidente. Ou seja, é possível que num futuro muito próximo Ciro Gomes tenha que engolir a seco tudo o que disse sobre o lulopetismo e adaptar a sua narrativa às conveniências do momento, como todo político faz. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar e de marcar uma pessoa querida que se identifique com as pautas da esquerda. Muito obrigado por assistirem até o final, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.